Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores quebra-cabeças da história, que é a pessoa de Jesus Cristo. Como é que as peças da identidade divina e da identidade humana dele se encaixam? É um mistério, mas um mistério que define a fé cristã. A grande questão é essa: como é que pode Jesus ser, ao mesmo tempo, totalmente Deus e totalmente homem? Pensa só, como o que é infinito e o que é finito podem habitar a mesma pessoa? É exatamente esse o paradoxo que a gente vai desvendar aqui. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa com o paradoxo supremo, depois explora Jesus como homem e como Deus. Na sequência, vamos dar uma olhada em algumas interpretações que não deram muito certo, até chegar na definição que unificou tudo e, no final, entender por que isso tudo é tão importante. Vamos lá. Primeira parte: o paradoxo supremo. É aqui que o desafio começa, né? Tentar entender como duas naturezas que parecem totalmente opostas podem coexistir numa única pessoa. A base de toda essa nossa conversa está bem aqui. A afirmação central é que Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Duas naturezas em uma única pessoa, e isso para sempre. Parece simples de falar, né? Mas a profundidade disso é gigantesca. Agora, a segunda parte: Jesus, o homem. Vamos começar pela primeira peça do nosso quebra-cabeça, que é explorar as provas da humanidade dele. Uma humanidade real, completa. E olha, as escrituras são bem claras sobre as limitações humanas de Jesus. Ele não era um tipo de super-homem disfarçado, sabe? Ele sentia cansaço, sede, fome, fraqueza. Como a gente vê aqui, são experiências que nos definem como humanos, e ele viveu todas elas, na pele. E essa citação de Lucas é fundamental. Ele crescia em sabedoria e estatura. Isso mostra um processo de desenvolvimento super normal. Ele não nasceu sabendo tudo, com a maturidade completa. Não, ele aprendeu e cresceu, como qualquer criança, o que só reforça o quanto a experiência humana dele foi autêntica. Isso aqui é incrível porque ilustra o quão real era a humanidade dele. As pessoas que viveram com ele por 30 anos, vizinhos, amigos de infância, não viam nada de outro mundo. Para eles, ele era simplesmente o filho do carpinteiro. A divindade dele estava tão entrelaçada na sua humanidade comum que passava batido no dia a dia. Muito bem, terceira parte. Jesus, o Deus. Agora a gente vira a moeda e vai examinar a outra peça do quebra-cabeça: as evidências da sua divindade plena. O contraste aqui é chocante. De um lado, um título super humilde, terreno, o filho do carpinteiro. Do outro, títulos que, no contexto judaico, eram só de Deus. Deus forte, Senhor dos senhores. A mesma pessoa sendo descrita com termos que estão em polos completamente opostos. E aqui talvez venha a declaração mais bombástica de todas. Ele não diz "eu existia antes de Abraão". Ele usa a expressão "eu sou", que é o nome sagrado de Deus, aquele revelado a Moisés. Para quem estava ouvindo, a implicação era óbvia e para eles blasfema. Ele estava se igualando a Deus. Não é à toa que a reação foi pegar em pedras para jogar nele. Chegamos na quarta parte: as interpretações inadequadas. Diante de um paradoxo desses, é claro que surgiram várias tentativas de explicação, mas como a gente vai ver, elas acabaram simplificando demais o mistério. A primeira grande tentativa foi o apolinarismo. A ideia era que Jesus era tipo um avatar, corpo humano, mas com uma mente divina. Qual o problema? Se a mente e o espírito de Jesus não fossem humanos, ele não seria de verdade um de nós. E se ele não fosse plenamente humano, não poderia representar ou salvar a nossa humanidade por completo. Não fecha a conta. Aí veio o nestorianismo. Essa teoria dizia que existiam duas pessoas separadas, uma humana e outra divina, meio que dividindo o mesmo corpo. Mas isso também não batia. Jesus sempre fala como eu, nunca como nós. E a pergunta que fica é: quem morreu na cruz? A pessoa humana ou a divina? A Bíblia é clara ao falar de um único Salvador, não de uma dupla. A terceira teoria que não funcionou foi o monofisismo. Aqui, a ideia era que as naturezas divina e humana se misturaram e criaram algo novo, uma terceira natureza, híbrida. Pense em misturar tinta azul e amarela para fazer verde. O problema é que o resultado não é mais nem azul nem amarelo. Se fosse assim, Jesus não seria nem Deus de verdade para nos salvar, nem homem de verdade para nos representar. Então,
Vamos para a quinta parte, a definição unificadora. Depois de séculos de debate, a Igreja finalmente chegou numa solução histórica que conseguiu preservar a integridade desse paradoxo. O momento-chave aconteceu no ano 451, lá no Concílio de Calcedônia. Foi ali que a Igreja formulou o que se tornaria a declaração padrão, a visão ortodoxa sobre a identidade de Cristo. E essa definição, basicamente, tem sido a base para a maioria das tradições cristãs desde então. E aqui está o pulo do gato. A solução de Calcedônia foi descrita com 4 nãos bem famosos. As duas naturezas, a humana e a divina, estão unidas, mas sem confusão, sem se misturar. Elas não mudam uma a outra. Ao mesmo tempo, elas não podem ser divididas. Não dá para separar em 2 pessoas. Resumindo a ópera, 2 naturezas distintas, cada uma com suas propriedades, perfeitamente unidas em uma única pessoa. Ufa! E, finalmente, a sexta e última parte. Por que isso importa? Porque, longe de ser só um debate teórico, essa doutrina é a peça central da salvação cristã. A importância fica clara em 3 passos. Primeiro, como humano, ele pode ser nosso representante, oferecendo a obediência perfeita que a humanidade devia a Deus. Segundo, também por ser humano, ele pôde morrer de verdade, fisicamente, como um substituto. Mas terceiro, por ser Deus, esse sacrifício teve um valor infinito, capaz de cobrir os pecados de todo mundo. Cada natureza era absolutamente essencial para a missão dele. E assim, o quebra-cabeça se completa. Mas o mistério, ele continua. A união de Deus e homem em Jesus é, no fim das contas, a resposta da fé a uma pergunta que a lógica sozinha não consegue resolver.